Jô, inclusive você falou sobre commodity, né? Queria trazer aqui um ponto, né? A gente vai falar um pouco mais depois sobre os dados da balança comercial da China, mas eles vieram bem piores, inclusive que as projeções ali, mostrando queda tanto na exportação quanto também na importação, mostrando, reforçando acho que um pouco mais aquela preocupação de um crescimento mais lento, vamos dizer assim, de uma recuperação mais lenta da China, o que poderia, inclusive, ser benéfico aqui pra gente, principalmente em relação à questão das commodities. Nos últimos dias a gente viu afetando bastante toda essa perspectiva de China mais lenta, afetando perspectiva relacionada ao aço caindo o preço, petróleo também, teve toda essa depois discussão em relação ao corte da Arábia Saudita, enfim, para dar uma reerguida ali no preço do petróleo, mas eu queria entender de alguma forma, já que você citou commodities, como que você olha principalmente para esses outros fatores internacionais que possam acabar aí atrapalhando um pouco, inclusive, também esse lado das nossas commodities aqui? Eu acho que no caso da China, o país voltou, de certa forma, a surpreender um pouquinho positivamente, dado que foi ano passado, né? Ano passado a gente teve 2 momentos muito graves da pandemia afetando a economia chinesa, o crescimento foi fraco e havia um receio muito grande que será que não vai ter de novo uma onda de Covid, fazendo parar a produção, exportação, como a gente viu acontecer no passado. Aparentemente a gente está com um ar mais tranquilo na economia chinesa esse ano, a gente vai conseguir avançar 5% no PIB chinês esse ano, né, depois de uma base de comparação muito ruim ano passado, mas a gente definitivamente, olhando para frente, é uma China que vai crescer menos do que a gente estava acostumado lá atrás de crescer 5 a 10%, né, anos atrás. É uma China que vai depender cada vez mais de crescimento de produtividade e as fontes naturais de crescimento que foram no passado, especialmente mercado imobiliário, investimento, já esgotaram sua capacidade de estimular crescimento na economia chinesa. Especialmente no mercado de construção, a gente está vendo aí uma desaceleração muito forte acontecer nos últimos 3 anos, e eu diria que passado esse ano de efeito rebote, né, ano passado foi muito ruim, esse ano você cresce 5%, eu diria que a China começa a entrar no patamar de crescimento mais estável, entre 3% e 4% nos próximos anos. Para a gente, no curto e médio prazo, continua sendo positivo, a gente está falando de um crescimento de 3% a 4% de uma economia que já é muito grande. Então, em termos de commodities, exportação da gente para a China vai continuar favorável, especialmente nas commodities agrícolas. Então, se a gente junta isso a uma retomada do cenário internacional ano que vem, especialmente Europa e Estados Unidos, a gente começa a ver um pouco de cenário mais virtuoso para os preços das commodities em 2024, e aí a gente vai acabar surfando positivamente nesse sentido. Lembrando que no caso do agro brasileiro, né, as 3 variáveis sempre são importantes para a gente, né, câmbio, preço e volume, né, sempre um ano ou outro a gente tem um desses 3 se destacando. Os últimos 2 anos foi preço e câmbio foram muito favoráveis para as commodities, esse ano está sendo volume, né, a produção está muito forte, a gente vai ter uma super safra acontecendo, então 3 anos aí excepcionais para o agro, que eu diria que nos próximos anos talvez não vai ser tão exuberante como a gente vê esses 3 anos acontecendo, mas ainda vai continuar sendo positivo, porque a China, mesmo crescendo 3, 4%, ainda vai ser um grande comprador da gente.